Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam começando bem aí, que essa terça-feira, começar com o pé direito aí. Hoje aqui na aula de História, a gente vai estar vendo que uma revisão, né, sobre toda essa matéria que a gente viu até a data de hoje, né, que ela tem o nome assim de Berços da Civilização. Por que seria essa ideia de berços da civilização? Porque a gente vai estar vendo os pontos do mundo, né, os países e as sociedades que migraram primeiramente para esse modelo civilizacional, né? Que floresceu pelo mundo inteiro. Não é uma questão assim, de aconteceu aqui, de aconteceu ali. Como a gente vai ver mais para frente, isso aconteceu pelo mundo inteiro. E essa transição, ela foi muito marcada pela saída dos seres humanos de uma comunidade tribal, de uma sociedade muito nômade, né, para uma sociedade que construía cidades, uma sociedade que tinha uma arquitetura monumental, né? Ou seja, eles construíam monumentos aos seus deuses, que aos seus líderes, tinham classes sociais, ou seja, eles já não eram todos iguais ali, eles eram divididos entre ricos e pobres, nobres e plebeus, né? Patrícios e escravos. Os seres humanos já eram diferentes. Tinham escrita, né, para poder escreverem suas leis, as coisas mais. E tinham forças armadas, ou seja, tinham um exército, tinham soldados que defenderiam aquela sociedade. Então, essas coisas definem a ideia de uma sociedade humana civilizada. Isso não significa necessariamente, pessoal, que a sociedade civilizada ela é mais evoluída do que a sociedade tribal, do que a sociedade não civilizada. Por quê? Muitos vão falar que o ser humano hoje em dia ele é tão infeliz, tão triste, por causa do modelo de sociedade que a gente escolheu. A gente vive no modelo civilizacional e ele obriga a gente a estar trabalhando, ele é meio complexo de se viver. Para além disso, é por causa do modelo de civilização que as guerras são tão destruidoras. Então, é difícil falar que ele é mais evoluído. Mas o fato é que todos nós vivemos nesse modelo. É o modelo que a sociedade escolheu, que a humanidade escolheu, né, para poder estar passando seus tempos. E hoje dá para a gente falar que mais de 90% dos seres humanos vivem nesse modelo. Então a gente tem que estar estudando, que apesar de tudo, ele é muito importante. A gente está inserido nele. E apesar de ele ter surgido em vários lugares do mundo, como a gente vai ver, ele sempre surgia assim próximo a rios. Por que que tinha essa ideia? Porque ele vem muito próximo de quando os seres humanos aprendem a arte da agricultura, né? Ou seja, de plantar. E quando eles começam a plantar, eles precisam gerir sistemas de irrigação. Ou seja, eles têm que levar água do rio para essas plantações. E para gerir isso, né, tem que ter uma administração. Começaram -se a surgir então os primeiros estados, logo as primeiras civilizações. A gente vai passar um pouquinho então por cada uma que a gente viu para vocês irem lembrando, né? A primeira que a gente viu foi o Egito, né? Que talvez tenha sido a segunda civilização do mundo, né? A gente não viu, acho que a Suméria, que é a primeira. Nós acabamos pulando, né? Mas os egípcios formavam uma civilização interessantíssima, né? Eles construíram as pirâmides, né? Aqui vocês podem ver que a esfinge egípcia. E eles já tinham uma pirâmide social, né? Muito complexa. Desde o faraó que até os escravos, olha quantos tipos, quantas designações humanas, né? Comerciantes, artesãos, soldados. Que a humanidade era muito, tinha funções muito diversificadas e muito claras aqui. Os egípcios eram politeístas, né? Tinham aqueles deuses que eram sempre metade humanos, metade animais, que a gente viu também. E era um povo muito culto, muito ligado com as ciências, com as filosofias. Eles tinham todo esse detalhe. Então, os egípcios foram a primeira civilização que a gente viu, muito interessante, tem mais de 7.000 anos, uma história vastíssima. Depois, a gente viu a Grécia, né,
que ficava ali um pouco ao norte do Egito, né? E a Grécia, ela é de uma importância gigantesca, porque boa parte da cultura europeia, né? Depois tivesse a cultura romana, surgiu dos gregos. Então os gregos é tido não só como berço da sua própria civilização da Grécia, mas como berço da civilização ocidental, que é o jeito de viver, que é a civilização que a Europa acabou adotando e depois passou para todas as Américas. Então o Brasil também recebe muito disso, né? E no que isso consiste, né? Essa ideia consiste muito nisso aqui que chama isonomia. O que significa isso? Apesar dos homens serem diferentes, dos homens e das mulheres serem diferentes, ter o rico, ter o pobre, ter o nobre, ter o plebeu, todos devem se vestir de maneira mais ou menos parecida, todos devem ser iguais perante a lei. Então, embora a gente não seja igual na prática, perante a lei a gente tem que ser igual. Então, isso é muito interessante. Os gregos, a partir da ideia de isonomia, inventaram o conceito de democracia, né? Então, a ideia de que a gente vota nos nossos governantes é uma contribuição deles, além de terem contribuído em várias áreas do conhecimento, né? Os filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles também têm uma contribuição muito grande. Depois, a gente viu duas sociedades ali, uma africana, que eram os egípcios, uma europeia, que eram os gregos, e aí a gente passou a ver os maias, né? E os maias ficavam na América. Depois que eu vou colocar aqui um mapinha para vocês. E os maias, eles eram muito inteligentes também, famosos pela astronomia e pela matemática deles, né? É uma civilização assim que sempre despertou muito interesse na gente. Assim como os gregos, eles também se organizavam em cidades-estados, ou seja, cada cidade tinha seu próprio governante, seu próprio rei ali, eles já tinham seu próprio sistema de governo. E é interessante que eles já cultivavam muitos alimentos que a gente come até hoje, como tomate, mandioca, feijão, milho, batata, esses alimentos tipicamente americanos, né? Isso vai valer para todas as três civilizações da América que a gente vai ver. Porque aí a gente viu que os astecas depois, né? Eu comentei com vocês que a capital deles era uma das cidades mais incríveis do mundo. Você podia navegar, as ruas eram feitas a partir de água e tinha transporte público com barco, uma coisa incrível. E de como os astecas eles eram poderosos na parte militar, né? Como eles construíram um império muito à base da guerra, né? Mas apesar dessa valorização da guerra, eles também tinham um comércio muito vívido, né? Um comércio muito pujante ali. E isso garantiu que a prosperidade do império deles até a chegada dos espanhóis no século XVI. Por último, a gente viu os Incas, né? Eu comentei com vocês que eles formaram um império ainda maior que o do Azteca, em termos de território. Mas apesar de utilizarem muito a guerra, o diferencial deles foi a utilização grande da diplomacia, das alianças, dos casamentos. Eles tinham um jeito mais pacífico e mais respeitoso de lidar com os outros povos, né? Isso garantiu a eles um império um pouco mais harmônico do que foi o Império Azteca, que era um império muito violento, até porque, como a gente viu, os aztecas faziam sacrifícios humanos, eles eram um povo bem belicoso. Os Incas não, os Incas tinham essa característica um pouco mais pacífica, não que eles não fizessem a guerra, faziam muito a guerra, mas tinham outros meios também. E não só por isso que eles ficaram famosos, mas pela sua arquitetura, as suas técnicas de construção, que eram incríveis, né? Como a gente falou, eles construíam muito e muito bem com técnicas que até hoje a gente não conhece. Saindo das civilizações da América, a gente foi falar das civilizações da Ásia, né? A primeira delas que a gente falou foi a civilização hindu, ou seja, da antiga Índia. E a gente falou como eles formavam uma sociedade muito religiosa e que dividiam os seres humanos a partir de castas, né? As castas eram... que é muito pior do que a nobreza, muito pior do que você simplesmente ser rico. A casta é uma coisa que você não pode mudar durante a sua vida inteira. Se você é de uma casta inferior,
você vai morrer casta inferior, independente do que você faça. Mas ainda assim, a Índia era uma civilização incrível, né? Eles tinham um comércio muito forte, não só entre a Índia, mas com o mundo inteiro. Tinha a famosa, tinha o famoso caminho das Índias, né? Que os europeus procuraram tanto, os portugueses viraram a África para chegar lá. Então é muito interessante. E além disso, eles contribuíram muito com a filosofia, com a matemática, que a gente estava falando. Os números que a gente usa hoje, né? 1, 2, 3, 4, foram criados por eles. Depois chegou até a gente pelos árabes. Mas também uma civilização muito interessante. Depois deles, outra civilização que a gente falou da Ásia foi os chineses, né? Que assim como o Egito e a Suméria, a China é uma das primeiras civilizações, das mais antigas do mundo, também beirando ali os seus 7.000 anos de idade, então é muito milenar, muito antigo. E eles são uma cultura assim, muito consolidada, assim, o jeito de viver chinês, a cultura chinesa, que a civilização chinesa, ela influenciou toda a Ásia ali, dá para falar tranquilamente, os mongóis, que os japoneses, os coreanos, os tailandeses, todos tiveram muita influência dos chineses. E por muito tempo a China foi sim a maior civilização do mundo, não só em termos de tamanho, mas em termos de criação, em termos de tecnologia, de império. Eles inventaram muitas coisas que depois, conforme a civilização ocidental foi se aproximando deles, foi pegando um pouco. A civilização chinesa também era fascinante. E depois de que a gente falou de duas civilizações da Ásia, a gente falou de civilizações do sul da África, né? Da África subsaariana, não sei se vocês lembram, a gente até conversou muito sobre esse tema. A primeira que a gente falou foi do Reino do Mali, né? O Reino do Mali ele não é assim tão milenar, ele é mais antigo, tem os seus 700 anos, né? Mas é importante a gente falar porque é um tipo de civilização que floresceu ali. Isso é muito interessante. Eles já formavam um reino muito próspero, muito rico, né? Com comércio de ouro, pimenta, sal, tecidos. E é interessante porque eles valorizavam muito que o conhecimento. A gente falou da Universidade de Tombuctu, né? Que era uma das maiores da África naquele momento, se não a maior, né? E de como o rei Mansa Musa era extremamente rico, mostrando que era um ambiente muito rico ali, né? Que a gente não tem que ver a África dessa forma. Depois que a gente falou de um outro reino africano que é da mesma época, mais ou menos, que era o reino do Congo, né? De como eles tinham ferreiros muito bons, de como eles chegaram até uma população gigantesca, e principalmente, né, de como eles eram aceitos, né? Porque como eles se converteram que ao cristianismo, se tornou uma coroa assim, que um reinado que era reconhecido internacionalmente, né, como um reinado, como a área do Congo ali. Então isso é muito interessante também, a ideia que eles tiveram para poder estar se inserindo no mundo, né? Isso é uma coisa muito interessante também. A gente viu o reino do Congo. Depois de ter visto essas duas civilizações da África, né, da África subsaariana, que o Egito também é da África, mas é do norte da África. A gente falou um pouco dos árabes e de como a história deles se confunde muito, está muito próxima com a história da religião islâmica, né, com a história do islamismo, que é de Maomé, né, tudo aquilo que a gente viu dessa civilização. Mas apesar disso, né, a gente viu que eles eram uma civilização muito avançada na parte de tecnologia, na parte de artes de guerra, de como eles tinham uma cultura muito refinada nas artes, na arquitetura. E eles usaram muito disso para conquistar grande parte do mundo. O norte da África, Portugal, Espanha e boa parte da Ásia foi conquistado por eles e hoje constitui o que a gente chama de civilização islâmica, né? Que vai para muito além da própria Península Árabe. E por último, o último povo que a gente viu, né? Que a gente comentou quando formou um grande império,
mas que foi um reinado e a história deles hoje influencia mais da metade das pessoas do mundo, foram os hebreus, né? Ou então que os judeus, né? Como que eles protagonizam o Antigo Testamento e como que a história deles depois foi lida e foi seguida, né? Por pessoas das mais diversas religiões, porque o judaísmo, além de formar uma grande religião em si mesmo, né? Ele é a religião que dá origem ao cristianismo e ao islamismo, que são as maiores são as maiores religiões do mundo e que abrangem mais de metade do mundo, seguem essas religiões. Então, que a moral judaica, o que é moral judaica? É o que é certo e o que é errado, né? E isso é a moral, você tem a sua moral. A moral judaica dos 10 mandamentos, de não matarás, não roubarás, ela é quase uma moral universal, porque boa parte do mundo segue ela, porque boa parte do mundo segue religiões que nasceram dessa religião. Então a contribuição deles para o mundo é gigantesca também. Por fim, pessoal, essas foram as civilizações que a gente viu. Eu construí um mapinha aqui que está seguindo os contornos dos países nos dias de hoje. Mas ainda assim dá para vocês terem uma ideia, dá para ter aqui uma ilustração de como que a religião não, como a civilização floresceu pelo mundo inteiro. Aqui vocês têm os astecas, os maias, os incas na parte da América, o reino do Mali, o reino do Congo na África subsaariana, o Egito no norte da África, a Grécia aqui na parte da Europa. Aqui nessa parte laranja vocês têm a Arábia, né, que foi a civilização árabe. Os hebreus eu coloquei como um pontinho preto aqui, porque Jerusalém está mais ou menos por aqui, mas eles eram nômades, né? Os hebreus são uma civilização diferente, eles migravam muito, vieram daqui para cá, passaram, então eles têm uma história um tanto quanto diferente, na verdade eles ficam mais por aqui. Aí tem a Índia, que a gente viu, e a China. Esse é o mapinha das civilizações que a gente viu. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essas civilizações diferentes. A partir da aula que vem a gente vai focar num povo só, que vão ser os romanos, né? Que são importantíssimos, né? Vamos gastar bastante tempo com eles, é muito interessante. E eu espero que vocês gostem, tenham gostado de aprender, conhecer essa viagem pelo mundo e o passado do mundo, né? Desejo tudo de bom para vocês e até a próxima.